tudo bem? Aqui é a Mônica e hoje eu vou comentar com vocês como foram as primeiras leituras do ano por aqui. Eu já posso adiantar que foram bem movimentadas, porque eu já tive uma grande decepção e uma surpresa também. Eu li 4 livros esse mês, um deles foi uma leitura conjunta, como vocês sabem, a gente faz leituras conjuntas aqui na área de membros do canal. Infelizmente, logo esse acabou sendo a minha decepção, que foi a leitura conjunta do mês de janeiro. E eu preciso avisar vocês, né? Eu acho que a maioria de vocês já sabem, mas enfim, que a gente começou a ler E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Então essa é a nossa leitura atual de ficção. Eu fiz um cronograma de 3 meses e eu vou deixar aqui no box de informações. Então, para você participar, é só você entrar aqui para a área de membros e você também vai ter acesso a todos os vídeos que eu já gravei das outras leituras e também a leitura que a gente faz de não ficção. No momento a gente está lendo História da Solidão e dos Solitários, do Georges Minoir, mas logo a gente começa a ler, lá pela metade do mês, eu ainda vou avisar vocês do cronograma, enfim, O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. E espero, né, que esses livros não se tornem decepções, como foi o caso, então, do primeiro livro que eu vou comentar aqui com vocês, que eu li no Kindle. Está disponível, aliás, no Kindle Unlimited. Eu sempre deixo o link, né, aqui também no box de informações, que é O Buraco da Agulha, do Ken Follett. Eu estava com muita expectativa para conhecer esse escritor. Sim, foi o meu primeiro contato com ele, mas eu já ouvia falar há muito tempo a respeito dele, a respeito da sua narrativa envolvente. Eu sei que muitos de vocês gostam desse escritor e eu sabia também que ele escrevia romances históricos, escreve, né? Romances históricos e também thrillers, né? Então, tramas mais movimentadas, né? Com uma perseguição, que é o caso de O Buraco da Agulha. E eu fiquei feliz até quando esse livro ganhou a enquete no grupo que eu tenho, né, para os membros aqui do canal, porque era uma oportunidade de eu conhecer esse escritor e com um livro único, né? Porque, por exemplo, Os Pilares da Terra, eu sei que você pode ler apenas esse livro, né? Mas tem, né, toda uma continuação. E aí eu pensei, perfeito. Bom, gente, eu vou falar para vocês sobre o enredo, tá? E depois eu falo da minha experiência de leitura. O Buraco da Agulha é uma história que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, é uma história de espionagem, então a gente tem um agente secreto alemão agindo na Inglaterra, tá? Especificamente em Londres. A maior parte da trama vai se passar no ano de 1944, antes do desembarque na Normandia, tá? Do dia D. Então estava toda uma expectativa quando que os aliados iriam tentar invadir, né, o continente, aonde seria feito esse desembarque. E eu gosto muito desse contexto histórico de Segunda Guerra Mundial. Eu achei interessante, sim, que o autor usou de muitos fatos históricos realmente, e por conta desse momento tão crítico, né, da guerra, era muito importante, então, tanto para o lado dos aliados quanto para o lado alemão, essa questão da espionagem, né? Então, o que vai acontecer durante grande parte do livro é uma perseguição da inteligência militar inglesa a esse agente alemão. E o começo do livro é interessante porque, pelo menos para mim, despertou esse interesse para ver como que ele agia ali, quantas identidades ele tinha, e isso eu achei bem curioso e me prendeu no começo do livro. O Ken Follett escreve esse livro, gente, muito novo, né? Ele tinha 27 anos, é o primeiro livro dele, então ele vai fazer uma trama bem simples. A gente tem essa história central, que é essa perseguição, para evitar, né, que as informações desse agente secreto cheguem até os alemães, porque sim, ele descobriu algo muito importante, né? Vocês imaginam, no spoiler, falar isso. E o autor vai criar uma trama paralela de um casal inglês, tá? Ele estava prestes a ingressar na guerra como piloto, né, de caça, recém-casado, e sofre um acidente de carro e perde as 2 pernas. E aí, nesse contexto, claro que fica uma frustração tremenda dele, de não ser útil ali, né, durante a guerra, e eles acabam saindo da Inglaterra, né, em direção a uma ilha que foi comprada pelo seu pai, pelo pai desse piloto, uma ilha assim totalmente inóspita, sabe assim, chamada Ilha da Tormenta, onde havia uma criação de ovelhas, né, do pai dele.
e ele vai para lá com a esposa. Nessa ilha apenas vivia um senhor que cuidava então, né, dessas ovelhas, e você fica pensando no decorrer da história, né, qual vai ser a importância desse núcleo na trama principal, né? Como já logo no começo a gente tem um texto do Ken Follett no livro que fala sobre ele ter criado uma heroína, né, ter dado uma importância assim a um personagem feminino na trama, eu imaginei então que a Lucy, que é a mulher, né, desse piloto, né, que os dois sofreram esse acidente de carro, faria então alguma coisa nessa trama, né? E o básico da história é isso, tá, gente? Aí o enredo vai se desenrolar. Por que eu não gostei? Porque eu achei muito cansativo. Eu apenas gostei desse livro no começo. Então essa questão do espião, como que ele estava agindo ali na Inglaterra, isso eu achei legal. Só que depois vira para mim um roteiro de filme de ação. E isso para muitos leitores é incrível. Muitas pessoas gostam muito do livro. Isso aconteceu aqui em casa, aliás, né? O Leonardo leu também, porque eu falei para ele que era um livro que provavelmente ele iria gostar por esses elementos, né? De Segunda Guerra Mundial, de uma investigação. E acabou que ele amou, sabe? Ele ficou com dó quando o livro terminou, né? Ele queria ler mais. Já eu tive essa experiência diferente, porque eu não gosto de uma trama que é muito baseada só em acontecimentos, que não vai se aprofundar um pouco mais nos personagens, no seu psicológico. O Ken Follett até trabalha algumas questões, mas eu achei assim muito superficial. Eu não me apeguei com os personagens, sabe? Eu acho que para mim seria uma ótima leitura de entretenimento se eu tivesse me apegado aos personagens. Isso não aconteceu. Então, tem uma parte da história que o Faber, que é esse agente secreto, né, ele consegue se livrar assim de uma maneira totalmente inverossímil. Aí eu já fiquei meio assim com o livro, aí depois vão acontecendo mais coisas, é só ação seguida de ação, não tem muita coisa de bastidores. Ele até descreve alguma coisa assim da parte política, então tem diálogos com o Churchill, até com Hitler e com seus generais, mas assim, é tudo bem rápido. O que tem mais nesse livro é isso, sabe? É um livro com muita ação, com muitos acontecimentos, e que eu fiquei esperando que pelo menos no final eu gostasse mais, né, do desfecho, mas não, assim, eu detestei também o desfecho que acontece ali, lógico que eu não vou comentar aqui, né, mas para você que já leu, eu não gostei daquilo, aquilo continuou da mesma forma para mim muito cansativo, mas eu quero deixar bem claro isso, sabe? É o tipo de leitura que funciona para muitas pessoas, tanto é que esse livro já fez sucesso logo na sua publicação, mas eu espero que o Ken Follett, nos outros livros, né, principalmente nos romances históricos, que é o que eu estou interessada em ler, ele trabalhe mais questões do personagem, aprofunde mais a trama, porque eu tenho vontade, né, de ler outros livros dele. Eu tenho até um aqui em casa, que é O Mundo Sem Fim. Eu vou ler Pilares da Terra antes, né, e espero muito gostar, gente. Bom, depois dessa decepção, eu peguei um livro para ler que não estava assim previsto, que é Viagem ao Redor do Meu Quarto, do Xavier Demettre. Eu vou falar Xavier porque eu achava que ele era francês, né? Mas ele nasceu, na verdade, no Reino da Sardenha, que na época foi anexado pela França, no final ali do século XVIII. E então vou falar Xavier mesmo, o nome desse autor, não sei como pronuncia. Até tentei falar em francês no outro vídeo que eu mencionei aqui pra vocês, mas eu falei, quer saber, Xavier? Esse livro eu já estava de olho há muito tempo, porque a gente conhece muito por aqui por ter inspirado Machado de Assis a escrever Memórias Póstumas, né? Ser uma das suas influências, então já chama, né, a atenção da gente. E eu acabava deixando para depois. Só que como vocês sabem, né, eu comentei no começo desse vídeo, eu tô lendo História da Solidão e dos Solitários, do Georges Minoir. E ele coloca no livro, gente, várias obras históricas, porque ele vai contextualizando, né, esse tema da solidão no decorrer do tempo. E quando chega nesse período do século XVIII, né, finalzinho do século XVIII, ele cita essa obra. E eu pensei, pronto, é agora, vou ler, né, até para contribuir alguma coisa também com a nossa leitura conjunta. E eu peguei para ler e eu gostei bastante, não foi uma decepção dessa vez. Esse livro tem uma escrita bem interessante, é um livro, gente, muito curtinho, eu li pela edição da Antofágica, ela estava no Kindle Unlimited, mas eu acho que saiu, eu vou verificar, qualquer coisa eu escrevo aqui para vocês no box de informações. Essa edição, gente, vai ter mais de 200 páginas, mas é porque ela traz textos de apoio, porque o texto do Xavier Demettre mesmo é super curto, tá? Ele passou 42 dias preso numa prisão domiciliar, tá?
porque ele se envolveu com um duelo com outro militar e acabou recebendo essa sanção. Isso aconteceu no ano de 1793 ou 94, agora estou na dúvida, mas o livro foi publicado em 1795. Então vejam aí esse contexto histórico, né? Pós-Revolução Francesa, os reis já tinham sido decapitados, e aí ele traz um aspecto, sim, de desilusão, mas não de início. No início do texto, eu achei ele bastante até bem-humorado. Aí depois, né, com o passar do tempo, é que eu fui vendo ele caindo, assim, em um pessimismo. Mas a estrutura do texto, como eu estava falando para vocês, é muito interessante, porque naquela época, nesse finalzinho do século XVIII, estava muito em alta os diários de viagem. E aí o Lawrence Sterne, ele fez algo diferente. Ele escreveu Viagem Sentimental. Eu não li ainda, não li nada desse escritor, quero muito ler. Eu acho que a obra que está mais famosinha aqui por aqui, né, que está mais em alta, é A Vida e a Opinião, do cavaleiro Tristan Shandy, por causa também de ser uma inspiração, né, para o Machado de Assis a escrever Memórias Póstumas. E pelo que eu estava vendo assim a respeito desse livro, muitas pessoas até se decepcionaram, porque eu acho que ele fala, eu acho que é mais uma questão dele falar das opiniões, né, desse personagem do que propriamente de sua vida, né? Então vejam aí essa questão de um texto que vai devagar, que vai ter muitas digressões, porque o Lawrence Sterne realmente faz essa ruptura. Então, quando ele escreve Viagem Sentimental, em vez de ele falar do que ele encontrou lá na França, no país, né, que ele visitou, ele faz muitas essas digressões, né, e acaba até decepcionando o leitor da época que estava ali acostumado a ler realmente, né, relatos de viagens. Bom, nessa circunstância, então, o que o Xavier Demetri fez? Ele se inspirou no Lawrence Sterne, só que ele faz algo ainda mais inovador, né? Ele, na verdade, não foi para lugar nenhum. Ele ficou ao contrário, ele ficou recluso ali no seu quarto durante 42 dias. Mas vejam que a reclusão dele, de forma alguma, foi sofrida no sentido assim, que ele estava super bem acomodado, ele tinha um criado, ele tinha ali a sua cachorrinha, mas claro que isso teve muito impacto, né, no seu mental, e a gente vai acompanhar as divagações dele. Então é um texto em zigue-zague, é um texto que ele vai comentar a sua visão de mundo. Tem uma passagem linda a respeito da amizade, que eu até publiquei no Instagram, que ele termina dizendo assim, feliz aquele que tem um amigo, mas ele também coloca muitas decepções com as pessoas em geral, especificamente também com a mulher amada, como ela o trata. E outro ponto assim central nesse texto, gente, é que o autor encara o ser humano como fosse um duplo, né? Uma pessoa, como a pessoa fosse dividida, né, em corpo e alma. E ele chama o corpo de besta. Então a besta, né, fica ali no quarto e a alma que embarca nessa viagem e a gente vai junto, acompanhando, né, todas as suas digressões. É um texto curto, como eu disse. Eu falo em digressões, pode parecer um texto chato, mas eu achei um texto assim vibrante, sabe? Muito vivo, muito cheio de impressões. Então não foi uma leitura chata para mim de forma alguma, eu gostei bastante. E aí, gente, veio a surpresa do ano até agora. Eu inventei de ler um livro contemporâneo, recém-lançado aqui no Brasil. A capa me chamou a atenção. Você vai falar, Mônica, por que você leu esse livro? Primeiro, a capa me chamou a atenção. E aí eu fui ver do que se tratava. E eu vi que a história tinha a ver com o luto. E esse é um tema que me interessa. Todas as questões psicológicas, assim, me interessam, gente. Então eu já fiquei ligada. Falei, quer saber? Tô interessada, né, em ler livros contemporâneos, então vou começar a ler o livro. E o nome do livro não falei, né? O nome do livro é Café Tangerine, da escritora Manuela Anechon. Eu acho que fala assim, não sei. Ela é italiana, é da Calábria, ela tem origem marroquina, trabalhou em Londres como editora, eu acho que até da Helena Ferrante, se não estou enganada. E atualmente ela vive na Itália, vive em Roma, e esse é seu primeiro livro. E quando eu comecei a ler o livro, eu até fiquei meio assim com o tema, mas eu gostei da escrita. A escrita dela já me pegou. Eu gostei da maneira, né, que ela estava construindo ali a sua narrativa. A gente vai conhecer, gente, uma imigrante, tá? Uma italiana de origem marroquina que está morando em Londres, tá? E ela vive com uma moça, né? Ela aluga o quarto no apartamento de uma moça que é esse padrão, né? Do que está muito em voga hoje em dia. Então,
de você ser politicamente correto, de você ter as suas pautas, de você ser engajado, sabe, bem militante, agir principalmente segundo as pessoas ou determinado grupo diz que você deve agir, tá? Mas o ponto é que isso não está totalmente de acordo com o que a pessoa é de verdade. Então, já logo no começo, a gente vê que, na verdade, há muita hipocrisia, muita contradição ali. Mas isso a gente só vê com o tempo, e a personagem ali também só vê com o tempo. Então, a princípio, ela acha aquela mulher perfeita, então ela meio que fica obcecada por ela, quer ser desse jeito também, porque ela é uma pessoa que se sente muito inadequada. Conforme a gente vai conhecendo a personagem principal, a Mina, a gente vê muito isso. E a gente vai percebendo por quê. E claro que isso vai ter bases familiares. Então ela tem uma carência muito grande dessa figura materna, porque a mãe dela nunca foi uma pessoa presente, e isso faz muita falta para ela, e ela acaba jogando na figura do pai um peso muito forte. E nesse momento ela também tem um paralelo muito forte com o seu pai, porque o seu pai também foi parar na Itália como um imigrante. O seu pai é marroquino, né? Então ela está vivendo lá na Inglaterra como o seu pai, né? Viveu um dia. Viveu por quê? Porque logo no começo da história ela recebe a notícia que o seu pai faleceu. E vocês imaginam o impacto que isso tem nela. E ela acaba retornando para a Itália, e aí a gente vai mergulhar em outro ambiente. A gente sai desse ambiente lá da metrópole, do que as pessoas estão publicando no Instagram, da imagem que elas querem passar para os outros, a gente vai para uma situação completamente diferente. Por isso que eu falei que o começo do livro não me pegou muito. Eu acho que se o livro tivesse continuado muito com esse aspecto superficial, sabe? Do que as pessoas querem passar, das fotos, da imagem, eu acho que eu não teria continuado, mesmo gostando da escrita da autora. Mas, como é bem rápida essa parte, ela logo volta para a Itália, e aí a gente entra nas questões familiares, aí o livro me pegou de vez, eu pensei, não, eu vou terminar esse livro, eu espero que eu continue gostando. E aí o que a gente vai ver é que ela vai contar também a história do pai. Só que a gente fica naquela questão, né? Que história é essa? Como que ela sabe dessa história, né? É algo que o pai contou e ela está criando em cima, ou é algo totalmente criado a partir da cabeça dela? Ela precisa criar a imagem desse pai. Outra personagem muito importante é a sua irmã que é bem diferente dela, principalmente porque a irmã ficou ali, né, com o pai e com a mãe, enquanto ela pensou nela e foi tentar se encontrar ali fora do seu país. Mas, de alguma maneira, no decorrer do livro, elas também vão se entendendo, e é legal ver a relação das irmãs. Ela ainda vai conhecer um outro estrangeiro que está ali, né, de passagem pela Itália, que a gente fica na dúvida se vai ser ali, né, o seu par amoroso, porque é uma personagem assim, cheia de tantas questões, tantas insatisfações, que a gente nem vê que a questão dela é realmente ter o vínculo amoroso, que vai acontecer alguma coisa ali, porque ela tem tantas coisas a serem trabalhadas antes disso, que eu nem fiquei muito nessa expectativa se um romance, né, de repente se tornaria ali o ponto principal da história. Eu achei que isso não ia acontecer, que não estava muito casando ali com o que estava sendo abordado. Então, é um livro que vai falar dessa situação do imigrante, seja nos tempos atuais, seja em outros momentos do século XX, ele vai falar algumas coisas de história, também questões ali do norte da África. Fala muito dessa questão de pertencimento, de adequação, de como você se sente fora do seu país. E mesmo no seu país, às vezes, como você parece que não encontra de verdade as suas raízes. E também é um livro que eu indico para quem gosta desses conflitos familiares, tá? Eu acho que em algumas partes ela pode ter pesado a mão em alguma coisa, em alguma frase de efeito, mas assim, nada que me deixou incomodada, de fato. Eu achei uma leitura muito válida, eu gostei muito da escrita dessa escritora, certamente eu espero, né, que ela escreva outros livros e eu vou ter um interesse em ler sim. Ela trata de temas atuais, mas ela trata de temas atuais com crítica, com um bom olhar crítico, e isso me agrada bastante. Independente da visão que você tenha desses assuntos, né, que geram mais polêmica, por exemplo, de engajamento, de militância, ou que seja, mas se você aborda o tema de maneira crítica, eu acho isso já maravilhoso. Eu gosto de tramas que
levam o leitor também a uma reflexão, tramas que são incômodas de alguma maneira, e eu encontrei isso nesse livro. E eu vou terminar o vídeo falando do primeiro livro que eu li esse ano, que já tem vídeo aqui no canal. Caso você não tenha visto, dá uma olhadinha na resenha que eu fiz sobre Ninho de Fidalgos, do Ivan Turgenev. Aqui eu tô na minha zona de conforto, né, gente? Clássico, literatura russa, o que eu quero mais, né? Gostei do livro, é um livro que vai falar sobre um homem que foi criado de uma maneira muito inadequada, principalmente assim para o seu temperamento, por um pai muito diferente dele. Ele vem, né, do casamento de um filho, né, de um proprietário de terras e de uma empregada, então teve toda uma questão dele ser afastado da mãe, né, quando criança, deles não terem muito contato. Ela estava ali na casa, mas não tinha muito contato assim com ele. Ele foi criado mais aos moldes ali do que o pai julgava correto. E ele se torna, na verdade, um adulto muito inexperiente, com uma falta de visão, sabe, de mundo, das pessoas, e acaba se casando com uma mulher que não tem nada a ver com ele. E em certo momento eles saem da Rússia, vão para a Europa, e ele descobre que essa mulher o trai. E aí eles continuam casados, só que ele se afasta dela, né? E após 4 anos ele cria a coragem de voltar para a Rússia e, numa tentativa, né, de reencontrar suas raízes, de ter uma utilidade, de trabalhar ali, né, nas suas propriedades. Só que no meio disso tudo ele vai visitar uma prima e ele vai ficar encantado com a filha dela, com a Lisa, que ele já conhecia, só que quando eles conheceram ela era criança, porque eles têm, né, uma certa diferença de idade ali, deve ser por volta de 10, 15 anos por aí. E tem toda essa tensão, porque a gente percebe na Lisa um interesse também por ele, né, que vai se desenvolvendo, só que ele tem toda essa questão de, na verdade, né, ser um homem casado. No decorrer da história, a gente vai ver que vai acontecer ali deles terem um vislumbre de uma possível felicidade. Eu diria que isso é o tema central, né, desse livro, né, o quanto que a gente pode, na verdade, ser feliz. Será que a liberdade, será que a felicidade vai sempre escapar, né, da gente? Então é um texto que vai trazer boas reflexões, né, para o leitor. É um texto bem curtinho. Foi publicado, deixa eu ver aqui, em 1859, então antes, né, do Turgenev escrever Pais e Filhos. E, sem dúvidas, eu gostei. E se você quiser saber mais detalhes da trama, eu recomendo que você assista, então, esse vídeo que está disponível aqui no canal. Bom, esses foram, então, os livros que eu terminei, né, no mês. Eu tô lendo alguns e espero concluí-los, porque tem livro, gente, que eu tô lendo acho que desde dezembro, então eu espero que também no mês de fevereiro eu tenha boas recomendações aqui para dar para vocês. Me contem aí o que vocês estão lendo, se estão gostando. Agradeço muito por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Quero agradecer também sempre aos membros do canal por participarem, né, das leituras conjuntas aqui comigo. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!